Pois é. Por mais contraditório que isso pareça, quanto melhor você for numa coisa, quanto melhor, maior for a sua habilidade, mais você vai se auto-sabotar para não fazer isso. Vem pro vídeo de hoje. Fala, pessoa nobre, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu canal. O meu nome é Rafael Lacerda e se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita para você se inscrever aqui nesse canal, porque a meta é fazer vídeo toda semana. Estou cumprindo? Não estou cumprindo, mas o importante é querer. Eu sei que é um pouco complicado e até mesmo de certa forma, né, é delicado a gente falar sobre realização de sonho, porque vivendo nas condições que a gente vive, que o nosso país vive, porque nós somos brasileiros, aqueles que têm a fama de não desistir nunca, né? Vivendo a realidade que a gente vive, seria uma hipocrisia muito grande a gente falar só sobre meritocracia, que inclusive eu não acredito em meritocracia. Eu acredito que para uma pessoa conseguir realizar determinadas coisas na vida, principalmente quando a gente está falando de nível de realização material mesmo, né, de ascensão profissional, financeira e etc., depende de uma série de fatores que não estão só na mão e no controle de um determinado indivíduo. Tá? Então, existem sim muitos fatores externos que contribuem para que uma pessoa ela tenha ou não tenha êxito fazendo uma mesma coisa que uma outra pessoa que tem um contexto, um recorte social diferente, talvez conseguiria com mais facilidade. Só que existem também coisas que vão além, né, que não estão... Tem essas coisas que eu falei que não estão no nosso controle, mas tem também as coisas que estão no nosso controle e que muitas vezes a gente adia por N motivos. Eu acabei de gravar aqui agora um vídeo que fala sobre você se orgulhar da vida que você vem levado, como que você se sentiria se hoje fosse seu último dia. Tá um vídeo bem legal, bem curtinho, bem enxuto, estilo bate-papo, que nem esse aqui também vai ser. Então, acabando esse vídeo aqui, você vai para o outro, porque eu acredito que esses dois contextos, essas duas narrativas, elas vão se amarrar bem e vão ser benéficas para você, caso você queira assistir. E quando eu falo nesse contexto de realização de sonho, é muito importante a gente frisar que quando a gente espera, a gente coloca a nossa expectativa num nível muito alto, a gente também está correndo o risco de ter um nível alto de frustração. Espera que pode estar meio confuso agora, mas vai fazer sentido. Pegando o contexto, já falando, né, pegando um gancho aqui da minha própria vida, por ser pisciana, até aquela questão da idealização, da gente querer um mundo perfeito, cor-de-rosa e querer as coisas do nosso jeitinho, às vezes eu já deixei de fazer muita coisa, né, por querer ter o cenário perfeito, o contexto perfeito, sabe, o time, o momento certo. E às vezes, por esperar esse time certo, eu acabava não agindo e perdendo o time que eu estava esperando alcançar. É meio contraditório, mas é raro, mas acontece muito. Nisso, quando a gente pega isso, né, para poder falar da realização dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem como ideal de vida, é muito louco a gente parar para poder pensar que quando a gente era criança, a gente não se colocava, nós não nos colocávamos tantos limites, sabe? A criança, quando ela quer brincar, não adianta nem o pai falar que não, que tá tarde, que tem que dormir. Claro que a criança acaba obedecendo o pai, mas a criança ela não se apega aos limites aparentemente externos. Ela sempre quer dar um jeito de fazer aquilo que ela quer, mas não só por ser criança ou por querer desobedecer, não só por isso, é porque ela tem um ímpeto de liberdade muito grande, que às vezes é isso que falta pra gente. Analisando, como eu falei, na minha própria vida, porque eu sempre tento fazer uma autoanálise muito grande, como aqui é um canal de bate-papo, acaba sendo um diário também, e a gente tem essa troca aqui. Eu fico pensando muito em todas as vezes em que eu deixei para depois, não só em relação à procrastinação, mas eu coloquei muitas barreiras para coisas que não tinham tantas barreiras assim. Então, muitas vezes elas são imaginárias, elas são criadas por mim, porque quando a gente é criança, a gente não tem tantos filtros sociais, né? À medida que as crianças... Tem até uma frase que ela fala mais ou menos assim, que eu não vou lembrar agora quem disse, que ela fala mais ou menos do tipo, conforme as crianças vão crescendo, elas vão se tornando mais mentirosas porque elas convivem muito com os adultos. Um negócio assim, por exemplo, se você quer saber se você tá acima do peso ou não, você pede para uma criança te desenhar, porque a criança não vai mentir, entendeu? Se ela tiver
te vendo ali um pouquinho cheinha, nada contra, tá, gente? Até porque também eu estou um pouquinho acima do meu peso e, né, eu sei como é isso. A criança, ela vai te desenhar ali redondinho, goste de você ou não, ela não vai ter aquele filtro de falar, não, menina, que isso, usa essa roupa branca aí coladinha, tá maravilhosa, não tá marcando nada. A criança, ela não vai ter esse filtro social justamente porque tem aquela questão do véu da pureza que as crianças carregam. Então, muitas vezes, para que nós nos coloquemos, né, mais perto daquele sonho que a gente quer realizar, seja ele em qual âmbito for, profissional, amoroso, de liberdade, de repente de conhecer vários países, enfim, whatever. Para a gente se colocar nesse lugar de estar mais perto daquilo que a gente quer realizar, muitas vezes a gente tem que deixar um pouco de lado esses filtros sociais. Do tipo, ninguém da minha família conseguiu fazer isso, então eu também não vou. Eu não tenho apoio dos meus amigos, eu não tenho apoio do meu parceiro, da minha parceira. Eu nunca fiz isso antes, então como é que vai ser minha primeira vez? Inclusive, é algo até que, eu falo isso porque eu atendo diferentes clientes, né, enquanto comunicadora e estrategista de marketing, eu atendo muito clientes empreendedores. E a história de todos os empreendedores, incluindo a minha também que empreende, e se você também empreende, você pode me dizer isso aqui embaixo nos comentários, que inclusive eu amo quando as pessoas comentam, quando você comenta e deixa o seu feedback aqui pra mim, sobre que quando você empreende, você acaba se tornando um lobo solitário. Primeiro porque se não tiver ninguém da sua família que faça o mesmo, ou do mesmo ramo que você, ou ninguém que realmente empreenda, você automaticamente está sozinho, porque você não tem a quem recorrer, a quem pedir conselho. Segundo, porque se você estiver num meio social, onde todo mundo trabalha na CLT, os seus amigos, as pessoas com quem você cresceu, as pessoas com quem você mais conviveu nos últimos anos, elas vão tender a achar que não vai dar certo porque elas não vivem essa realidade. Segundo, porque as pessoas com quem você vai se conectar, ainda mais hoje em dia por causa da internet, vão estar em outro estado, de repente outro país, e você só vai ter acesso a essas pessoas se você for a eventos, viajar, e muitas vezes quando a gente começa a empreender, a gente não tem essa condição. Então, é você muitas vezes aprender a lidar com essa solidão. E isso foi, ao mesmo tempo que fácil para mim em muitos momentos, foi também difícil. Inclusive, acho que até um tema que eu quero trazer aqui para um vídeo assim num futuro próximo, que é sobre você, como é que eu posso dizer isso sem parecer estranha? Olha eu aí me colocando filtros, né? Enfim, a hipocrisia. Um vídeo com o tema do algo do tipo, por que eu atraio sempre pessoas carentes? E eu tô dizendo isso porque em vários momentos da minha vida, principalmente de amizades, desde o colegial, no trabalho, eu sempre atraí pessoas, eu sempre fui aquela pessoa mais... Não é seca, gente, porque eu sou um amorzinho, tá? Eu sou pisciano, deixa eu defender meu signo aqui. Mas sempre pessoas que demandavam uma atenção emocional, ou melhor, que a linguagem do amor dessas pessoas era diferente da minha. Geralmente pessoas que tinham a linguagem do amor como toque físico, palavras de afirmação. E a minha linguagem do amor, por exemplo, é atos de serviço e tempo de qualidade. Então, assim, não precisa me tocar, não precisa dizer nada, mas se você tirar o lixo pra fora, entendeu? Saber de uma coisa que eu gosto e me dar, que eu também tenho isso também de presente, eu já vou entender que você me ama. Então, antes da gente entender sobre as 5 linguagens do amor, há uns anos atrás, era mais difícil de você saber lidar com as diferenças do outro. E daí, eu fico pensando assim muitas vezes em que eu sempre atraí pessoas, sempre foi um desafio muito grande pra mim e também para as pessoas com quem eu já me envolvi, de amizade, etc., de lidar com essas diferenças de pensamento mesmo, de forma de demonstração de carinho, de afeto, e por que a fome sempre se atrai com a vontade de comer, né? A pessoa mais seca acaba atraindo uma mais amorosa. Só que sempre foi assim ao longo de toda a minha vida. E daí, quando eu me vi dentro de um contexto em que eu não tinha como trocar, né, onde eu estava começando e ainda vivo uma realidade diferente daquela das pessoas com quem eu conheci e convivi há muitos anos atrás, lidar com o distanciamento que essas minhas novas escolhas iriam implicar, no começo foi difícil para mim. Saber que eu teria que fazer renúncias, saber que essas pessoas não entenderiam essas renúncias, saber que seria todo um processo de autodesenvolvimento, de uma busca interna muito grande, para depois expressar isso de maneira externa. Então, os desafios, tô olhando minha mãe aqui porque soltou meu adesivo. Os desafios, eles nunca param, sabe? Mas o que eu quero trazer de reflexão nesse vídeo hoje é o seguinte: se eu pudesse finalizar todo esse tema que a gente conversou até aqui em 11 minutos de gravação bruta, seria o seguinte:
Aprenda a não criar barreiras além daquelas que já existem, porque sim, vão haver barreiras físicas, vão haver pessoas, vão haver situações que te distanciam daquilo que você quer, mas aprenda você mesmo a gerenciar os seus próprios pensamentos, as suas próprias intenções e atitudes, para que você não seja o seu principal rival, o seu principal opositor, a primeira pessoa a se auto-sabotar, a se impedir de chegar até onde você quer. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente ter essa troca aqui de sempre. E eu te vejo numa próxima. Um beijo e tchau, tchau!